A paz do Senhor Jesus, como é bom estar em mais um programa com você aí nos assistindo. Estamos aqui direto da rede de comunicação do Ministério Fanini. É um prazer estar com você nesse momento, compartilhando aqui num grande podcast de um tema muito relevante para os dias atuais. Nós precisamos estar atento a tudo que está acontecendo. Então, quando nós tratamos de uma inteligência emocional ou de nossas emoções, nós precisamos estar sempre preocupados e atentos com aquilo que tem acontecido. Saúde emocional, mito ou verdade? É sobre isso que nós vamos tratar durante esse programa. A palavra de Deus nos diz em Salmo 46, versículo 1, diz assim para mim e para você nesta manhã, para que você possa estar atento a tudo que for colocado aqui ao seu coração. Deus é o refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu posso não saber o que você está passando ou enfrentando, mas eu tenho certeza que você tem um Deus que cuida de você, que Ele é socorro bem presente e que Ele dá respostas às dificuldades da vida que enfrentamos. Então, mediante a tudo que vamos ouvir aqui, a palavra de Deus ela é prevalência e ela vai te dar condição de estar firmes para a glória do nome do Senhor. Nós estamos nessa manhã aqui no programa Alfa e Ômega e é uma maneira simples, objetiva de falar da palavra de Deus e trazer assuntos que a Bíblia pode orientar no nosso cotidiano. Estamos com um amigo, um irmão, um pastor abençoado, um pastor que muito tem me ajudado no ministério. Quando eu olho o ministério do pastor Josias, eu fico aprendendo como ele faz para que eu possa colocar sempre em prática o que ele está praticando na igreja dele. Uma igreja saudável, uma igreja que está avançando. Então, estou aqui com o pastor Josias Pereira Ribeiro, casado com a Cláudia Guimarães. Já mando um abraço, depois ele manda um abraço para a senhora, que senão a senhora vai brigar com ele. Ele é pai, ele é avô, 35 anos de ministério, 31 anos à frente da IBC Coelho Neto, Igreja Batista Central de Coelho Neto. Eu conheço a igreja, graças a Deus, uma igreja saudável, uma igreja que avança, uma igreja que faz a diferença no bairro, uma igreja que ela é relevante aonde ela está estabelecida. Ele é teólogo, historiador, psicanalista, psicólogo, palestrante e gestor. Ele tem muito abençoado, além da área emocional, teológica, ele tem abençoado a comunidade ao seu redor. Então, nós vamos aqui agora, depois dessa apresentação, quero saber como é que está o meu amigo, meu amado pastor Josias, como é que o senhor está, como é que estão as coisas. Obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo nessa mesa maravilhosa e trazendo um assunto tão relevante. Quero que o senhor aí possa estar bem à vontade para falar aquilo que é necessário. Querido, abençoado pastor Paulo Renato, que bom estarmos juntos aqui. Depois de todo esse elogio aí, rapaz, eu acho que vou ter que pagar o almoço dele, gente. Porque a gente é pós-pó. Pós-pó. Mas é muito bom estarmos aqui nesse bate-papo relevante para os nossos dias. Tá? Eu já quero deixar um abraço, convidar todo o nosso povo aí, amigo, para estar junto com a gente aqui, nossos irmãos amados aí da Igreja Batista de Coelho Neto, e a todos vocês que estão aí ligadinhos com a gente, né? Passa para mais alguém, porque eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai contribuir, né, para a sua jornada, para que você possa ajudar alguém. Então é muito bom estarmos aqui nesse instituto, nesse momento aqui, né, lembrando aqui, né, o saudoso querido pastor Fanini, o legado que ele deixou, e é por conta desse legado que nós estamos aqui. Então, meu querido pastor Paulo Renato, é bom estarmos juntos aqui e eu tenho certeza que vai valer a pena os nossos ouvintes continuar com a gente. Verdade, eu quero compartilhar aí essa informação. Pega aí esse linkzinho que está aí aqui no nosso YouTube. Nós estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook. Então, e no nosso app da Rádio Fanini, você pode baixar o app lá no seu telefone e que você possa compartilhar. Não só compartilhar, comente, se inscreva em nossos canais para que você possa multiplicar a palavra de Deus. O objetivo aqui do Instituto Fanini é pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, povos e nações,
porque nós temos igrejas em vários lugares, parceiras, e temos aí um trabalho missionário muito bom, que Deus tem abençoado lá na África. Então, nós temos pastores que já devem estar também nos assistindo, que a gente manda esse link para lá, pastor Domingos e tantos outros irmãos que estão ali, pastoreando naquele lugar, sendo parceiros nossos, igrejas nossas lá também, que nós montamos, cursos teológicos que nós fazemos daqui para lá, para abençoar aquele povo. Deus abençoe o pessoal da África, Deus abençoe o pessoal de Fortaleza, que também é nosso parceiro. A gente sai todos os dias, às 9 da manhã, também na Rádio Fortaleza, onde faremos uma cruzada lá. Também quero mandar um abraço a todas as igrejas parceiras. Nós temos aqui várias igrejas que estão junto conosco. Memorial de Niterói, temos a CIB de Irajá, temos a Igreja Mundial em Jacarepaguá e tantas outras igrejas que fazem um trabalho social maravilhoso que estão conosco. Então, pega esse link aí, distribui aí para suas igrejas, amigas, pessoas amigas, para que a gente possa falar sobre esse tema tão palpitante. Eu quero fazer uma oração para nós começarmos aí a falar do assunto. E onde você estiver, receba essa oração da parte de Deus. Pai, nós te glorificamos, obrigado, Senhor, pela oportunidade e o privilégio de estar tratando sobre um assunto tão difícil, que o Senhor nos dê discernimento, capacidade, sabedoria, para que possamos tratar tudo aqui debaixo da tua orientação. Se tiver alguma pessoa que esteja passando por algum problema psicológico, que o Senhor possa agora tratar na mente, no coração, que o Senhor fale profundamente ao coração dessas pessoas, que elas sejam saradas, curadas, transformadas pela glória e pelo poder do teu nome. Nós oramos assim, colocando todo esse programa em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Pastor Josias, eu queria saber com o senhor como foi a sua trajetória inicialmente, posso te conhecer um pouco. Como foi sua conversão? Como o senhor conheceu Jesus? Como Jesus alcançou o seu coração, que não deixa de ser uma transformação de mente, de atitude. Como é que foi isso? Bom, graças a Deus eu nasci em berço cristão, né? Meus pais, né, são as maiores referências de fé que eu tenho, que eu carrego, né, comigo. Então eu nasci e veio a fase da adolescência, da juventude, aquele tempo que a gente quer viver um pouco, né, da nossa vida, da nossa independência, né? Então a gente quer curtir um pouco, a gente vai e vive. Mas eu creio que eu fui alguém chamado desde o ventre da minha mãe. Então eu creio nisso, né? E nessa juventude mesmo, né, eu me converti, voltei em um apelo missionário, né, na igreja, e eu me coloquei ali à disposição, e de lá para cá eu tenho procurado, né, colocar a minha vida sempre debaixo da vontade de Deus e em obediência a esse chamado, né? Lá atrás a minha vontade era, né, não me preparar e colocar a mochila nas costas e o pé no mundo e sair compartilhando, né, do evangelho e tal, entrar dentro dos projetos missionários que existiam na época. E assim foi, mas, né, eu fui direcionado, orientado, né, por meu querido pastor Cirano, meu pastor na época, não é, a ir para um seminário, a se preparar, estarmos juntos ali, e foi isso que eu fiz, não é? E, enfim, depois fui, né, levado ali a assumir a Igreja Batista Central em Coelho Neto, onde já estou dentro de 30 anos, 32 anos já ali, 31 anos completando, né, que eu fui levado ao ministério, ele assumiu o ministério ali naquela igreja. Estou lá pela graça e pela misericórdia do Senhor, né, durante esse tempo, até o tempo que Ele tiver para nós ali. Mas o chamado foi esse, né, já foi algo gerado dentro da minha família, dentro da minha casa, né, e por mais, né, que eu pudesse, dentro da minha juventude, né, me desgarrar ali, mas o chamado era mais forte, né? O chamado era mais forte e continua sendo algo muito forte, né, dentro da minha trajetória aí. Glória a Deus. O senhor, como o senhor falou, criado ali, exemplo dos seus pais, querendo dar aquela passeada no mundo, mas Deus sempre apertando ali como jovem, trazendo sempre a realidade ao seu coração, que quando é chamado, né, aquilo vai voltando e a gente tem sempre... Deus, ele refaz a rota, ele começa a refazer a rota.
E chegou o momento ali que o Senhor... Qual foi aquele momento que o Senhor disse assim, olha, eu preciso realmente me dedicar, porque o meu chamado é pastoral. Eu preciso me dedicar a cuidar de pessoas, não que o cristão não tenha, porque o ID é para todos os cristãos, mas, assim, aquela chamada específica, vocação específica de cuidar do rebanho de Cristo. Eu sempre amei a igreja, sempre amei estar na igreja, participar das coisas da igreja, né? Então, eu sempre tive envolvimento com a igreja. Eu só não fui dentro da igreja, acredito, né? Presidente das mulheres, né? Não tinha como. Não tinha como, né? Então, assim, mas esse chamado veio exatamente... Assumir o ministério pastoral, né, entender que era uma chamada ministerial para ser um apacentador, foi algo que eu sempre coloquei de lado. Tá? Eu sempre coloquei de lado. Eu me lembro, eu não havia terminado o seminário, estava no último ano, né, eu trabalhava numa empresa, estava de férias, e nesse dia eu estava em casa com a esposa. E uma igreja, né, os diáconos de uma igreja, uma comissão, me visitaram nessa ocasião e foram lá. Eu nem ordenado havia sido ainda, né? E me convidaram para assumir um ministério. Me convidaram, a gente pede a sua ordenação e tal, aquela coisa toda. E eu recusei isso aí. Eu falei, não, vocês estão totalmente equivocados. Eu não quero assumir ministério, eu não quero assumir igreja e tal. Relutei um pouco, né? Um ano depois do meu pastor estar ali, vamos embora, você tem que ser ordenado. Então, eu relutei para viver esse momento. Né? Era angústia, porque, cara, eu não quero, eu quero ser um facilitador, eu quero ser o cara que sustenta, entendeu? Ali as cordas, eu quero ser, eu tinha essa mentalidade, a minha esposa, e a gente tinha essa coisa assim. Né? Eu quero ser o cara que vai investir em missões pesadas. Então, essa era a minha ideia. Quando Deus começou a trabalhar no meu coração, mas eu sempre lidei com pessoas, sempre ouvi pessoas, né? Quando Deus começou a trabalhar na minha vida, né, e tirar até as minhas bases, né, que eu tinha como seguras ali, né, então eu vi claramente, né, cara, não quero você fazendo o que você quer, quero que você faça o que eu quero. E isso foi um start, vou deixar acontecer. Aí me permiti, fui ordenado, né? Fui ordenado, completa agora, 35 anos agora. Né? Fui ordenado. Né? E um período, enfim, estive lá na igreja servindo como pastor ali, então, ao lado do meu pastor ali, né? E depois, né, veio eu entendi o chamado, eu entendi que Deus estava me levando para a igreja de Coelho Neto. Né? Eu entendi por causa de vários fatores. Falei, Deus me quer realmente dentro de um ministério pastoral, servindo uma igreja. Então eu falei para mim mesmo, eu vou fazer o teste. Eu vou fazer o teste. Né? E eu parti para fazer o teste. Bom, estou até hoje no teste. Ainda estou sendo atestado. Não fui aprovado ainda. Com certeza ainda não fui. Sempre vai faltar muita coisa em mim para que um dia eu possa ser um obreiro aprovado. Para chegar no grande dia lá, né? E, pastor, mediante esses 35 anos, aqui tem uma galera boa aqui, olha. Quero mandar um abraço aqui. Tatiane Batista, bom dia, pastor. Que Deus use a vida de vocês em nome de Jesus, amém. Deise, a paz do Senhor. Irmã Deise, tudo bem? Estava aqui com o pastor Cruzoé. Rebeca Lima, bom dia, Deus abençoe este papo. Deisemar Soriano, estava aqui com o pastor Cruzoé. A Deise é outra Deise, agora é Deisemar, que estava aqui no programa. Deus abençoe. Estamos aqui também com Maurício. Maurício é lá de São Paulo, está nos acompanhando. Deus abençoe aí, Diácono Maurício, tudo bem? Lá da nossa igreja. Pai do Jefferson, seminarista Jefferson, que também está conosco aqui. Henrique Pinheiro, bom dia, paz do Senhor Jesus. Kelly Alves, bom dia, graça e paz. Renata Feitosa, suspeitos na área. Ótila Teixeiras, bom dia.
Flávio Gamer, bom dia, Deus abençoe a todos. Josival Lima, nosso diácono, acompanha todo o programa. Diácono, você é uma bênção na minha vida. E é um obreiro aprovado lá na igreja, está sempre disposto. Está com problema, chama o Diácono Lima. O Diácono Lima ajuda todas as pessoas lá. Deus abençoe sua vida. Rebeca Lima, Reinaldo Barbosa. Ah, Reinaldo, Deus abençoe. Ó, você agora está lá com o pastor Josias, hein? Você tem, ó, vou pegar você, pastor Josias estava lá na igreja. A bênção do Senhor. Tá bem, né, Reinaldo? Tá bem, Levita na casa do Senhor. Vou brigar com o senhor aqui, hein? Ele falou assim, eu vou ter que deixar de passar na faixa de gás. Com ele, né? Reinaldo, abraço para a família, sabe que a gente ama você é uma bênção na nossa vida. Tânia Mendes, Reinaldo, homem de Deus, parabéns. A galera tá aí, ó. Compartilha aí, Reinaldo, compartilha aí, pessoal. Vamos compartilhar para alcançar aí bastante inscritos no nosso canal também. Pastor, nesse período todo que o senhor teve a oportunidade de crescer na igreja, seu chamado, a visão que Deus lhe deu para a igreja, e o senhor começou ali a fazer os testes, está no teste até hoje, porque testado por Cristo, mas tem feito um grande trabalho, nós temos acompanhado. Qual foi o que o senhor poderia contar de um grande testemunho nesses 35 anos? São vários, né? Porque Deus, ele toda hora nos surpreende. Mas o senhor pode falar assim, poxa, esse aí foi Deus realmente teve uma misericórdia de minha vida. Paz, eu tenho muitos testemunhos, né? Muitas experiências assim. Mas uma das coisas que eu acho muito marcante, né? E isso só quem tem... Imagina o pastor Teodomiro, né? Como ele pode falar disso, né? Uhum. Os pastores que estão já há algum tempo, né, numa igreja, o pastor Nivaldino mesmo, né, citado aqui. Mas uma das coisas que sempre me marcaram, e eu sempre deixei isso muito claro, é uma coisa simples, mas que tem um peso. Né? Quando as crianças se aproximam de você, que as crianças conversam com você, elas não têm medo, elas não colocam barreiras, elas se aproximam, têm facilidade, falam, conversam com você. Então eu percebo que esta aproximação das crianças, né, é algo assim que me marca muito, porque o dia que uma criança olhar para você, não quiser se aproximar de você, é porque tem alguma coisa errada com você. Mas quando elas têm esta liberdade, isso é muito fundamental, né, de falar, porque elas têm sinceridade no coração, né, elas são sinceras, diferente de um adulto que pode mascarar isso aí. E algo marcante é que existem crianças que hoje eu já casei, eu já fiz o casamento, já apresentei os filhos, né? Então, a gente vai ver toda uma trajetória, né? Imagina você apresentar alguém, né, uma criança, depois você está presente ali nos 15 anos, né, desta criança, depois você tem a oportunidade de fazer o casamento, né, desta criança. Então, assim, são fatores assim fundamentais que marcam toda uma trajetória, não é? Então, eu poderia dizer muitas coisas, mas o que marca uma trajetória é você... Né? Hoje eu tenho, né? Falei isso outro dia, ela qualquer dia vai estar aqui, sentada aqui, né? Falei sobre uma das nossas jovens, né? E hoje ela é uma criança e hoje ministra comigo lá, uhum, né? Palestras e tal, aquela coisa toda, é um profissional, dentre outras. Então, assim, eu acho que isso é muito marcante, e a gente poder olhar para trás, né, e ver que muitas pessoas não estão mais, algumas saíram, foram, né, seguiram seus caminhos e tudo, mas quando você olha essa trajetória e você percebe o crescimento, o direcionamento, né, de alguém que você viu ali, né, que você pôde impor as mãos sobre ela enquanto criança e hoje ela está avançando, eu tenho diversos exemplos disso. Eu acho que é fundamental, porque eu acho que marca uma trajetória. sim, Né? Marca uma trajetória. Não é um momento específico, é uma jornada. Quando você vê o desenvolvimento de vidas, as crianças próximas, é a sensação de que o caminho está certo. Porque ela assumiu aquele compromisso, está nele. Uhum. 100% assim? Claro que não, logicamente. A gente não tem utopia aqui, não tem isso. Né? Mas quando você olha, né, a vida, né, que algumas crianças caminham hoje, que levam hoje, da seriedade, né, com o reino,
Então, eu entendo que isso é algo muito marcante. Nesse domingo, dia 5, nós vamos ter alguns batismos lá na igreja. Amém. Vidas. E a gente vai batizar adolescentes lá na igreja que nasceram lá, né? Que nasceram lá. E quando a gente olha a seriedade com que estes adolescentes e jovens levam a sua vida de fé, isso é muito marcante para a gente. Não é? Então, eu creio que é uma das... A forma que eu tenho de ver assim que o ministério valeu a pena não é simplesmente a gente comprar um terreno e fazer um templo grande. Uhum. Não é? Fazer um templo e você ter eles cheio, acolchoado. Isso, para mim, tem a sua relevância. Sim. Mas uma das coisas que eu posso assim, não medir, que isso não pode ser mensurável, mas para dizer assim, poxa, valeu a pena, é você ver, não é, na vida de outras pessoas a sua marca, ver ali alguma coisa sua na vida de outras pessoas. Porque isso é legado. Legado não é simplesmente estrutura física, Uhum. não é prédio. Uhum. Legado é aquilo que você deixa no outro. Uhum. Né? Então, aí eu vejo isso. Eu considero isso muito importante. Que bênção, pastor. As pessoas são importantes. As pessoas. Muito importantes, muito importante. Pastor Osés costuma falar conosco aqui do Estudo Fanini. Nós temos que mandar almas para cima para que Jesus possa mandar recursos para baixo. É verdade. E aí as coisas começam a avançar. Então, temos que sempre pensar nisso, em almas, em pessoas. E aí a gente entra... pessoas são envolvidas de sentimentos. E às vezes elas chegam na igreja com muitas feridas a ser tratadas. Muitas. Chegam na igreja com muita dificuldade em várias áreas. E nós estamos aí trabalhando esse mês de setembro, tem a conotação de que é um mês de setembro amarelo, que trata sobre essa saúde emocional. Eu fiz algumas pesquisas aqui, diz que 70%, não só eu vou falar mais dos ministros, dos pastores que acontecem na igreja, líderes, 70% dos pastores e líderes hoje, eles de alguma maneira se sentem exaustos, pastor. Uhum. 46% desses líderes e pastores, eles muitas vezes pensam em abandonar o ministério ou a liderança e ficar na deles ali, ouvindo a palavra de Deus. Uhum. 10% até pensam em tirar a sua vida. Sim. Pela exaustão. John Stott diz que a exaustão é o inimigo invisível da fé. É verdade. Temos que ter cuidado com isso. A grande pergunta, para a gente entrar diretamente no tema, qual é o limite, pastor? Qual é o limite? O senhor, como um profissional da área, como atendimento a várias pessoas, é pastor, moderador, cuida de vidas, cuida do aspecto interno, da alma, também da dificuldade que as pessoas têm. Quando o senhor enxerga que está no limite? Isso é algo muito pertinente e pessoal. O que acontece? Tem um pastor agora, há um mês e pouco aí, ele pastor de um grande ministério, acho que senão vai me falhar aqui o nome, né? Mas me parece que de Santa Catarina, alguma coisa assim. E ele deixou o ministério por conta da depressão. Então ele resolveu passar o ministério, gente, eu não posso, eu tenho que cuidar de mim. Então ele foi alguém que talvez tenha até ultrapassado um pouco o limite, vai, né, tentando até que chega um momento em que ele não suporta aquilo ali. E eu entendo que para o bem da igreja, a gente precisa para o bem da igreja, para o bem pessoal, a gente precisa reconhecer esse limite. Quando a gente não começa a dar conta, quando a gente, né, começa a sofrer, né, a ter pensamentos variados, né, e uma série de coisas, o que acontece? Às vezes a gente acha que é insubstituível, que o nosso dever está ali porque a gente foi chamado para aquilo. A gente entende, né, que pode dar conta de tudo, né, que a gente pode dar conta de tudo, que a gente vai ali, que a gente é super-herói. Cara, a gente não é, o pastor não é, ele é humano. E ele tem que reconhecer esse limite.
né? Cada um vai ter o seu. Cada um vai ter o seu. E ele precisa reconhecer, né, quando ele já não está dando conta das coisas e começa a insistir em buscar forças para administrar aquilo ali. Isso vai levar a outros momentos, porque ele vai ter a sua noite de sono que ele vai perder, né? Os seus pensamentos serão ali sempre acelerados, ele não vai conseguir descansar. Ele não consegue descansar. Ele começa também a ter, né, um relacionamento familiar que deve ser saudável, muito bem saudável, complicado, né? Então, você tem casos, né, que a esposa é que vai buscar, gente, você precisa buscar um auxílio, uma ajuda, né, uma terapia, precisa fazer alguma coisa, né? E quando o obreiro não dá esse ouvido, às vezes ela é a voz que vai ressoar essa mensagem e vai falar com uma outra pessoa, uma pessoa da igreja, uma pessoa amiga. Então você vê que as coisas não vão bem. O senhor falou uma coisa interessante, que as pessoas têm que analisar o ritmo que elas estão, né? Não significa que aquela pessoa que faça muito, ela esteja exausta. Ela tem que se analisar. Como também aquela pessoa, às vezes, pode estar fazendo um pouco menos no ritmo que, para ela, acaba sendo exaustivo. Então, na verdade, é um autoconhecimento. Ela é um autoconhecimento. Cada um tem o seu limite, né? Cada um vai lidar com as suas diversas situações de maneira diferente. Com as pressões também. Né? Tem pessoas, por exemplo, né, que você vai falar vai trazer uma crítica para ela do trabalho dela. Um pastor, ele vai ouvir uma crítica, ele vai ficar com aquilo ali na cabeça dele direto, mastigando aquilo ali, ruminando, como se diz, né? Uhum. Vai lá dentro, volta, vai lá dentro e volta, né? E ele vai ficar ruminando aquilo ali que vai fazer muito mal para ele. E outros pastores, eles vão dar um outro encaminhamento para isso, né? Não a questão não é o que se faz com você, a questão é o que você faz com o que se faz com você. Não é? O que você faz com as palavras que você escuta. Às vezes nós temos que fazer como Saul, se fazer de surdo. Vou me fazer de surdo aqui, cara, acabou. Né? Vou fingir que eu estou maluco, entendeu? Vou desconsiderar isso aqui. Então, a gente precisa conhecer estas situações, porque às vezes, cara, aparentemente nós estamos bem. Aparentemente nós estamos bem, mas por dentro nós estamos desgastados, nós estamos exaustos. Eu tenho uma experiência pessoal, pastor, né? Isso aqui não é algo que todo mundo sabe, mas após pandemia, aquela coisa toda, né? Eu tive uma perda muito significativa do meu pai, então eu tive assim, noite, eu não dormia. Então, tomava medicamento para dormir, tomava um medicamento que não era, que não tinha um receituário médico, perdão, isso não se faz, uhum. Né? Mas isso não se faz. E eu tinha um receituário médico, então, né? Mas ali, às vezes, eu mesmo tomando medicamento, eu não conseguia dormir. Só que no outro dia eu tinha uma atividade, né? Então, tinha um medicamento que me deixava assim, exatamente o que o médico, né, me direcionava. E, enfim, eu ia lá na consulta e tal, aquela coisa toda, né, fazendo os exames ali. E a médica, ela falou assim, olha, por pouco eu fechava o teu diagnóstico aqui como burnout. Uhum. Né, que seja um esgotamento por causa, né, por pouco. Né? Então, eu comecei a trazer algumas mudanças para a minha vida. Falei assim, bom, eu tenho que trazer algumas mudanças. Não que eu sou conhecedor disso, mas tem alguns momentos que esses conhecimentos que a gente tem, eles vão falhar, eles não vão fazer diferença. Faz diferença para a vida do outro, não é? Mas não está fazendo tanta diferença para a sua vida. Não é? É aquele negócio, às vezes você está fortalecendo alguém, mas você está fraco. Você está ajudando alguém, um enfermo, mas você está doente. Você está abençoando alguém, mas você está esgotado, está cansado. É algo muito peculiar na vida pastoral, por exemplo. Não é? Mas por pouco, e depois assim, bom, mas eu tenho conhecimento. Eu sei que tem a luz no fim do túnel, eu sei o caminho. Então, eu comecei a
a trazer isso, cara. Eu tenho que frear aqui, eu tenho que compartilhar aqui, eu tenho que dividir aqui, né? Eu tenho que me dentro da nossa linguagem bíblica, né? Autodiscipular, né? Porque eu sei o que eu preciso fazer. Então, comecei a colocar em prática algumas coisas, tomar alguns posicionamentos e algumas decisões. E isso fez diferença. Isso fez com que a minha rotina de sono, aquela coisa toda, pudesse entrar numa normalidade. Tá? Então, ressignifiquei lá algumas coisas e trouxe para a minha vida. Então, a primeira coisa que o senhor fez foi detectar. Detectar. Para você poder se analisar, se reavaliar, para poder Exato. trazer alguns hábitos diferentes para tentar, de alguma maneira, acalmar aquela ansiedade ou aquela doença está ali. Depois, é uma coisa que é muito difícil, pastor, porque o que o senhor falou aí, eu também já tive síndrome do pânico e tenho ainda sempre tem que ter cuidado com crise de ansiedade, essas coisas, né, que a nossa vida é assim. E às vezes eu ouvi várias vezes, toma ansiolítico, toma isso, descansa aquilo. E é muito complicado. O tratamento, como é que o senhor aconselha aquelas pessoas que passam por isso? Qual é o tratamento adequado? Qual é o tratamento que o senhor vê que é a direção melhor a ser alcançado? Tratamento, medicamento é uma coisa muito pessoal, a gente, né, nem pode... Mas eu vejo o seguinte, a primeira coisa que a pessoa precisa ter em mente é reconhecer o momento que ela está vivendo. Ela precisa olhar para dentro dela mesma, né, e reconhecer o momento que ela está vivendo, as suas fragilidades, e ela compreender que ela é de carne e osso, que ela tem emoções e sentimentos. Dentro desse âmbito cristão, dentro do âmbito religioso, dentro do âmbito da fé, muito se pregou, pastor Paulo Renato, muito se divulgou, e ainda hoje, né, por incrível que pareça, né, que essas doenças emocionais, esses transtornos emocionais, né, nós temos aí, né? O Brasil é campeão, né, de ansiedade, depressão, essas coisas todas. O Brasil está aí, né? Está aí, batendo recorde direto. Então, muito se divulgou, se pregou dentro das nossas igrejas que o cristão não passa por isso, que ele não sofre com esses transtornos, com essas dificuldades. Né? E hoje você vê, como você mesmo falou aí, próprios pastores Sim. dando cabo às suas próprias vidas. Hoje, eu anotei aqui para a gente, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 700 a 720 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. É muita gente. É muita gente. Isso não está todo dia nos jornais, para que a gente possa ter um alerta. Né? Então, é muita gente que não está aguentando a pressão que está sobre ela, a dor que ela está vivendo. Muitas dessas pessoas não têm com quem compartilhar. E, voltando à sua pergunta, muitas dessas pessoas não compreendem que há um caminho. Há um caminho. O caminho eu preciso compartilhar, eu preciso procurar uma terapia, eu preciso procurar um profissional que possa me ajudar, um profissional que possa me ouvir, um profissional que possa me orientar. Então, esse profissional aí é que vai te ajudar. Procure ajuda. Procure uma terapia. Então, por muito tempo, se pregou, se pronunciou, se divulgou, que a terapia, isso não é coisa de crente, que isso aí não é coisa de crente. Você vê, desculpa aqui, vamos falar aqui, uma notícia que saiu ontem, um fato que aconteceu ontem aqui, pertinho da gente aqui. Sim, verdade. Num monte, em Irajá. Uma obreira, né, pastor? Uma obreira, talvez você tenha conhecimento disso, que aconteceu ontem. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental aqui, e ela tirou a sua própria vida lá no monte, né? Enfim, que situação, ela tinha uma saída para ela,
tinha saída para ela, era buscar ajuda. A saída sempre, eu vou buscar ajuda porque eu não vou aguentar lidar com esta situação aqui sozinho. Não cabe em nós, não cabe em nós. E a sociedade em que a gente vive nos pressiona cada vez mais. Sim, nos pressiona. E enquanto esta sociedade nos pressiona, a gente vive um outro fantasma, o fantasma do individualismo, do isolamento, não é? De não ter com quem compartilha a vida com a gente. Não, né? A vida do dia a dia. A gente não tem com quem compartilhar as nossas dores. Então, é sempre cada vez mais relevante que a igreja olhe, a igreja, de uma forma geral, olhe para esse momento da sociedade que nós temos vivido, dê uma atenção à saúde mental das pessoas, porque, irmão, não há espiritualidade sem sanidade. Pode ter esquizofrenia, pode ter euforismo, pode ter um monte de coisa, mas Paulo nos alerta sobre isso. A nossa mentalidade, a mudança da nossa mentalidade. Romanos está lá, você conhece, capítulo 12, vai falar isso para a gente. Então, a gente precisa ter a mente sã, o corpo sã, para que a nossa espiritualidade também seja. Isso é muito importante, o senhor tem falado, né? Porque quando a gente bota mito ou verdade, que muita gente acredita que isso não aconteça com o cristão. E acontece, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Nós estamos aqui também com irmão Mariana, está mandando bom dia, pastor. Acontece no momento de desespero. Eliane também diz, temos que amar, cuidar dos nossos pastores. Obrigado, querida. Bom dia a todos. Eliane também diz aqui, em 2001 tive depressão, fiquei um ano me tratando na igreja, mas procurei ajuda médica. Isso aí, é tratar o que o pastor falou aqui. Nós precisamos cuidar da nossa espiritualidade, estar na presença de Deus, buscar ajuda do Espírito Santo e também saber que o Espírito Santo capacita os homens e permite que os homens alcancem lugares para abençoar as pessoas. Então, se tem aquele profissional daquela área que também é capacitado para que seja nos abençoe. Nós temos que ter muita direção sobre isso, porque às vezes parece que nós não cuidamos dessa área. Rogério também mandou um abraço aqui, bom dia, graça e paz. Então, irmãos, continua compartilhando aí. Joaquim de Paula Rosa, ô pastor querido, amado, tudo bem, pastorzão? Joaquim. Pastor Joaquim, também estamos aguardando o pastor Joaquim aqui para fazer um podcast conosco, vai ser uma honra receber o senhor nesse bate-papo aqui na mesa. Queridos, então, além disso, pastor, detectando, tratando, aceitando, que às vezes a pessoa não aceita, ela quer continuar forçando uma barra que ela precisa cuidar de sozinha, esse isolamento que o senhor diz, e às vezes esse isolamento ele é perigoso. Seria uma redefinição de prioridades, de hábitos, de que maneira que a gente pode, depois que a gente detecta, que a gente está tratando, dessa aceitação que é complicado, essa redefinição de atitudes é complicado, né? É verdade. O que acontece? É um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores que a gente precisa levar em consideração. Às vezes nós estamos em um ambiente que só suga da gente, né? Então, o fator ambiental, ele a gente precisa levar em consideração, a gente precisa levar em conta os a mudança de hábitos, né? Já assistiu esse filme? Então, mudarmos os hábitos, cara. A nossa alimentação é muito importante. Eu sempre, quando atendo alguém, pastor, por exemplo, que fala assim de muita ansiedade, de muita depressão, que está desse jeito, eu penso muito de um fator sempre integrativo, né? A minha mentalidade, assim, tem a neurociência, né, que é uma área que eu admiro muito, que eu gosto muito, e tem outros fatores. Eu geralmente pergunto às pessoas, gente, como os seus exames estão? Como os seus exames estão? Como está a sua vitamina D? Como está a sua vitamina B12? O que você está fazendo a respeito, né? Então, eu sempre, quando tem esse sintoma que eu vejo ali, a pessoa com uma tristeza intensa, alguma coisa ali,
E o que eu estou dizendo? É um conjunto de coisas. Né? É um conjunto de coisas. Então, são fatores que a gente precisa levar para a vida. O quanto nós temos nos levantado, né, do sofá, né, deixado o controle da TV para fazer uma caminhada na rua, né, para ir para uma... Vai para uma academia. Agora eu vou falar, fala Deus. Né? Né? Nas praças todas aí tem academia, pá. Não é só para terceira idade, não, para todo mundo, os aparelhos estão lá. Pô, pastor, vai devagar. Uma caminhada, eu pego pesado, eu pego pesado. Né? Então, brincadeira, tá, gente? Mas, né? Então, isso faz diferença. Vai fazer uma diferença em toda a nossa vida. Né? Às vezes estamos... Cara, coloca uma coisa, né, no seu coração, assim. Às vezes você está num ambiente tóxico, mas você também, às vezes, está cercado de pessoas tóxicas. Então, você precisa redefinir. Né? Ah, eu estou aqui por alguma coisa e tal. Não, você precisa se redefinir. Às vezes não vale a pena. Às vezes você tem que pensar mais em você do que no outro. Às vezes você está num ambiente, né, simplesmente porque ali vai, sei lá, te projetar de alguma maneira, porque você quer estar dentro daquele grupo e não se percebe que está adoecido e se adoecendo cada vez mais. Então, você, por amor a você, a Bíblia fala assim, ó, que você tem que amar o próximo como a você mesmo. Então, você tem que se amar. Né? Você tem que se amar primeiro, porque só amando, só cuidando de você próprio, né, de você, é que você vai ter condições de gerar isso na vida dos outros também, na vida do próximo. Então, não é ter uma seletividade, mas se você precisa cuidar de você, então se preocupe com isso. Né? Então, essa mudança de ambientes, né? O ambiente ela tem muito a ver com a vida da pessoa. Às vezes a pessoa não pode sair. O ambiente de trabalho é um ambiente tóxico. E ela não pode, porque ela depende do salário dela ali. Então, ela precisa se fortalecer para estar dentro daquele ambiente ali. E tudo começa onde? Na mentalidade da pessoa. Ela precisa ser mais forte do que o ambiente tóxico em que ela está. Ela se prepara emocionalmente para isso, se fortalece. Seria inteligência emocional. É uma inteligência. Eu preguei sobre isso um domingo desse aí na igreja. Porque tem inteligência artificial e tem a espiritual, não foi? Sobre inteligência espiritual. Né? E a gente precisa caminhar isso. Busque ajuda. Busque ajuda. Você falou sobre o tema que seria mitos e verdades, né? Sobre a saúde mental. Eu tinha até colocado aqui alguns mitos. Depressão é frescura. Já viu aquela história, né? O que é o mito? Um mito bem assim, ó. Você não pode misturar manga com leite. Isso é um mito, né, que eu ouvi na minha infância, né? Não faz muito tempo, né? Mas da minha infância. Né? Mas, por exemplo, manga com leite não pode. Hoje, né, chupa manga, toma leite e tal, aquela coisa. Tem manga ao leite. Tem manga ao leite. Né? Tem manga ao leite, tem um monte de coisa aí. Isso é um mito, não faz, né, diferença nenhuma. Então, é isso aqui. Né? O que é um mito? É uma coisa que colocaram lá e as pessoas vão levando isso, né, dentro de uma verdade. Depressão é frescura. Quantas das vezes, né, a pessoa pode ouvir isso? Né? A ansiedade, isso é frescura. Não, a pessoa ela está ali dentro de uma condição biologicamente reconhecida ali. Né? Ela está ali, ela está dentro desse momento dela. Não é que ela não tenha vontade de fazer as coisas, ela tem vontade de fazer as coisas, ela não tem força para fazer as coisas. Ela não consegue sair para levantar porque ela está ali com aquela depressão para baixo. Para baixo. Né? Então, ela está ali dentro daquela situação ali. Uma outra coisa assim, ó, o remédio, eu anotei aqui, remédio muda a pessoa. E aqui é bom a gente falar sobre isso. Os remédios, a gente não pode tirar a eficácia mas antidepressivo, ansiolítico, como você falou aí, eles vão atuar sempre nos sintomas. Eles não vão atuar na cura. A cura é você que tem que trabalhar por ela.
Eu costumo sempre dizer que você é o protagonista da sua cura, quando se trata de um transtorno mental. Né? Então, o remédio ele não vai trazer cura. O antidepressivo não vai trazer cura. O ansiolítico ele não vai te curar. Não. Ele pode trazer uma estabilidade, amenizar o sintoma que está ali. Não é? Então, de repente você vai funcionar melhor, vai te deixar eufórico, enfim, vai diminuir a sua euforia, mas ele não vai trazer cura. Você é o protagonista da sua cura, tem que refletir sobre isso. E uma outra coisa, dentro do nosso contexto religioso que eu anotei aqui, só oração resolve. Olha aí. Olha o caso da irmã triste, né? Com certeza ela foi ao monte muitas das vezes orar, essa irmã, não sei a história, mas, né? Sim. Com certeza, um caso triste, que Deus console a família dessa irmã, o pastor, né? A igreja, os familiares. É um baque para todos. Né? É uma notícia que é assim, pesada. Né? Não sei todo o contexto ali, mas com certeza desestrutura, né? O pastoreio, a igreja, os irmãos, o ministério, é uma coisa assim, só Deus mesmo. Mas eu imagino que ela já tenha ido muitas outras vezes ao monte orar. Imagino que ela orava, era alguém de oração na sua casa, alguém de oração na sua igreja. Eu imagino que ela orou por muitas outras pessoas. Então, e se vê nesse momento, é importante a gente falar sobre isso. Oração e fé ajudam. Não é? Oração e fé são poderosos, sim, mas a gente precisa combinar isso com tratamento clínico. A gente precisa levar isso para outro nível. A gente precisa continuar orando, exercendo a nossa fé, mas também procurarmos ajuda. Não é, irmão? A gente precisa disso. Quando a gente é salvo, né, a gente tem plena certeza da salvação. A salvação, a gente sempre diz isso, né, que a salvação é um ato, você é salvo. Mas que a santificação, né, pastor? A gente fala, aquele processo. Então, é um processo, nós estamos num processo. Dentro de muitos dos nossos processos, nós temos essa questão da saúde. Não é? Porque existem coisas que estão atreladas no nosso inconsciente. Coisas que a gente viveu, coisas que a gente passou, coisas que a gente sofreu na nossa infância. Não é? Aí a gente é salvo e aquilo caiu dentro de um esquecimento, acabou, não existiu. Não existiu. O nosso inconsciente guarda todas essas coisas e algumas outras pessoas, elas trazem isso na sua memória. Não é? Então, o que acontece? A conversão é para abrir os nossos olhos também. Dizer assim, bom, agora eu sou salvo, agora eu quero me libertar, ser curada daquele trauma lá atrás. Eu quero lidar com ele não tem influência na minha jornada, na minha vida de fé. Quero dominar isso. Enfim, está ali, mas não me perturba, não me gera angústia, não me gera dor. Né? Eu sigo avançando, sem que aquilo ali seja algo prejudicial para a minha vida. Glória a Deus, pastor, pelos esses ensinamentos aí, que é muito importante para nós. Vou perguntar aqui algumas coisas, que estamos chegando ao final. Rapaz, passa rápido, hein? Passa rápido. Vamos lá. Pastor, falar um pouco, o senhor possa dar uma resumida sobre gatilhos e sobre o burnout. Então, gatilho é algo muito assim... O que é um gatilho? Né? As pessoas às vezes falam assim... Gatilho é algo que te remete a algo. Uhum. Né? Esses dias eu tive conversando, essas semanas aí, né, vendo um caso. O que acontece? A pessoa está numa trajetória ali de altos e baixos, e vai levando a vida, remoendo algumas coisas, e essas coisas não são tratadas. Você já ouviu aquela frase? Vamos varrer para baixo do tapete e fingir que não teve nada. E a pessoa vai levando. Quando chega em um estágio da vida, às vezes não acontece uma palavra que talvez não tenha tanto peso. Não é? Uma situação que talvez pudesse ser
relevada de uma outra maneira, ser tratada de uma outra maneira e continuar. Às vezes ela não tem tanto significado e estoura uma bomba e a coisa não vai, e a coisa fica difícil. E às vezes a pessoa chega para mim ou para alguém e fala assim, pô, mas não foi nada demais. Isso foi um gatilho. Não foi nada demais para essa coisa toda. Mas por quê? O gatilho vai despertar tudo que ficou lá para trás. Né? O gatilho vai trazer todo o peso daquele passado, toda a vivência. Né? Por isso, é um gatilho que, pum, né? Vai trazer uma imensidão de coisas. E talvez algo, né, que aconteça, que talvez não tenha um peso tão grande, possa ter uma consequência tão desastrosa. Por quê? Porque ele trouxe tudo aquilo que estava lá no passado. Por isso eu digo assim, cara, vá resolvendo as coisas. Converse, né, sobre o que aconteceu com maturidade. A gente precisa ter maturidade para trilhar a nossa vida. Resolva, perdoe de verdade. Né? Mate aquela questão, mate aquela situação. Né? Resolva. Não varra, né, não vá varrer para baixo do tapete. Não vá fingir que não aconteceu, porque um dia isso tudo pode ir à tona. A ilustração é uma caixa de gordura que não é limpa. Né? Caixa de gordura, imagina a caixa de gordura da sua casa. Né? Você está ali, você lava a louça todo dia, ali vai, né? Alguma coisa de gordura, alguma coisa vai entrando, vai ali, vai aos poucos, né? Você tem um ralinho lá, vai aos poucos ali. Lá na caixa de gorduras, ela vai se acumulando. E a gente não limpa. A gente limpa quando? Dá problema. E às vezes o problema que dá, você não estava nem ali jogando nada na sua pia. Simplesmente ela não suportou mais. E é isso. Né? Não suporta. Não suporta. A outra questão, essa questão do burnout, burnout é um esgotamento. Né? Então você está ali esgotado. A gente vive um tempo, a gente vive num mundo onde as coisas são para hoje, onde a pessoa precisa produzir dentro das nossas igrejas. Você precisa produzir, você precisa multiplicar, você precisa tal, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não é? Então, a sociedade, né, a mídia e tantas outras coisas exigem um aceleramento nosso, um aceleramento. Nós não fomos programados para vivermos acelerados o tempo todo. Não é? A gente não é um carro de Fórmula 1, nem carro a gente é. Não é? Então, nós não fomos programados para isso, porque nós temos... Até Deus descansou. Não é? Ele parou lá, descansou, vou descansar aqui. O maior exemplo que nós temos é esse. E, às vezes, nós queremos produzir, nós queremos ganhar, nós queremos fazer, nós queremos ser ativos o tempo todo, sermos ativistas, estarmos em todos os lugares, participarmos de tudo, estarmos envolvidos com tudo. Cara, o teu organismo, o nosso físico aqui, o nosso emocional, não suporta isso. Não suporta. Eu já tive um momento assim, sabe, pastor? Né, da nossa jornada, minha jornada, em que eu pensava o seguinte, cara, eu dormia pouco. Dormia muito pouco. Não durmo tanto como eu gostaria, mas, né, continuo dormindo, né, pouco. Mas isso é uma consequência. Então, eu dormia pouco porque eu achava que dormir era perder tempo. Dormir era perder tempo. Então, eu entrava pelas madrugadas, eu acordava cedo, e poucas horas de sono já estava legal para mim, já me satisfazia. Né? Depois, peraí, não é por aí. Né? Então, a gente vai conhecendo ali, né, o caminho do sono, né, daquele sono que realmente traz uma recompensa para a gente, né? Que nos faz descansar. Uma hora a conta chega. Né? Porque depois, cara, a conta chega. Né? Então, essa exaustão, né, que muitas das vezes a gente vai colocando sobre nós ou estão se exigindo de nós. Pare. Né? Outro dia eu fiz uma postagemzinha lá, na conta lá de psicologia que a gente tem, eu estava falando assim, cara, procrastine. Quando a gente fala de procrastinação, todo mundo, né,
tá maluco, não pode fazer isso. Só que eu expliquei, não é isso. Não é você procrastinar, deixar as coisas e tal, aquele negócio. Não é isso, sabe? Não é isso. Mas tem coisas que você pode fazer amanhã. Você não tem que fazer tudo hoje. Tem coisas que você fala assim, cara, eu preciso parar aqui um pouquinho. Então, a ideia é, pare um pouco, né? Tem aí um refrigério na sua jornada. Respira, bebe para que água. amanhã você possa continuar fazendo. Para que você possa fazer depois de amanhã. Para que você possa fazer e continuar fazendo e fazendo da melhor maneira possível. Amém. Tá? Então, é isso. Já acabou o tempo? Não, falta pouco, mas eu Falta- quero... falta pouco. Falta aí 5, 7 minutos. Eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem da parte de Deus para aquelas pessoas que estão nos ouvindo ali. Olha, eu gosto muito de Isaías 26. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele fala de mente, Isaías fala de mente. Você está com a mente firme no Senhor, não nas coisas, simplesmente nas coisas, com a mente firme no Senhor, com o coração voltado para Deus, né? E Ele quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você. E o cuidado de Deus, ele pode se manifestar com outras pessoas. Deus, muitas vezes, pode colocar pessoas no seu caminho para serem instrumentos na sua vida. Não é? Então, querido, pare, não é? Reflita, tenha uma vida cristã saudável, tenha uma vida espiritual saudável, e isto passa pela sua vida completa. Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa acordar e meditarmos no seguinte, a saúde emocional, né? Cuidar da nossa saúde emocional, a gente precisa cuidar dela. A gente precisa cuidar da nossa saúde física. Vou falar aqui mais uma vez e depois vou desafiar o pastor Paulo Renato a ir para a academia. Amém. Eu recebo. Né, para fazer uma caminhada. Eu vou fazer uma caminhadinha de 5 quilômetros com ele para ver se a gente... Pode ser chega menos, não? Então, caminhada. Então, gente, faça isso. Cara, isso vai contribuir para um bem-estar, não só apenas físico, mas também espiritual. É a sua comunhão com Deus, né? Eu sempre creio, né, que o homem ele é corpo, alma e espírito. Eu sou tricotomista. Então, corpo, alma e espírito. Então, a gente precisa cuidar bem do corpo, alma e do espírito. A gente não pode relaxar sobre essas coisas aí. Talvez você esteja até muito aborrecido comigo por causa disso. Não, mas, se você procurar fazer, não é, com certeza, o seu ganho vai ser muito melhor. Não é? Outro dia eu estava pregando, domingo, acho que foi de manhã, e alguém colocou, falando sobre a dor do espinho, né? Uhum. O espinho, né? De Paulo ali e tal, na fraqueza, né? Aquela coisa toda. E as meninas da mídia colocaram uma postagem, eu vi, acho que agora de manhã que eu estava vendo isso, falando que a dor do espinho não se compara ao propósito, alguma coisa assim, não é? Não se compara. Então, talvez doa um pouco, né? Você se lançar algumas mudanças de vida, mas com certeza vai valer a pena por causa do propósito. Que Deus abençoe você, que Deus venha a derramar esse bálsamo do teu coração, te fortalecer, te ajudar, te abençoar. Deus quer tudo isso para você, mas você também precisa querer, né? É como a salvação, pastor. Ele já nos deu na cruz do Calvário. Ele já morreu na cruz do Calvário por você. Você precisa aceitar. E se ainda não fez, faça. Faça uma oração aí agora. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue o seu coração ao Senhor. Não é? Ele morreu na cruz para nos dar vida
e vida em abundância. Amém, glória a Deus. Considerações finais, mestre. Vamos lá, né? Eu quero deixar aqui um abraço para todos os nossos ouvintes. Agora eu estou vendo aqui, né? Muita gente boa aqui nesse chat aqui, maravilhoso. Foi bombou o chat aí, ó. Né? Se foi bom para você, compartilhe aí com outras pessoas, né? Porque o pessoal pode ver depois, né? Pode, tá na nossa rede já. Pode ver depois. Já estou falando aqui, pessoal da mídia aqui, né? A Rebeca, você está aqui, né? Ah, tá. A Rebeca colocou aqui, ó. O espinho mostra a dor, mas a graça revela o propósito. Aí, amém. Poderoso isso, amém, né? Amém. Então, se quiser mais algumas dicas, né? Eu posso até colocar aqui a nossa página lá de psicologia. Sim, né? Sim. psi.josias P. Ribeiro, né? Tá uma página aí que a gente coloca várias coisas lá, várias dicas. É uma página nova, na verdade, né? Mas obrigado por você estar aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te ilumine cada vez mais, ilumine a sua mente, né, para que você continue sendo sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Privilégio estar aqui, pastor Paulo Renato, contigo, né? Tocando aqui essa obra aqui tão preciosa, tão poderosa. Obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe também grandemente aí na sua luta do dia a dia aí, que eu sei que é preciosa. Amém. Né? E tem valido a pena. O pastor Oséias tem dado a oportunidade. Eu já quero mandar um abraço ao pastor Oséias, que é o idealizador do nosso instituto. Ele é o nosso executivo, um homem que tem trabalhado muito para sustentar essa obra, levar esse legado à frente. Eu quero que você ore pelo nosso Instituto Fanini, pelo Ministério Fanini. Quero que você ore pela vida do pastor Oséias, de toda a nossa equipe que trabalha arduamente para que possamos aí levar a palavra de Deus a todas as pessoas, povos e nações. Quero também fazer um desafio a você, que você possa ter um coração missionário. Nós temos aí as nossas redes sociais, temos aí muitas obras de missões na África, igrejas parceiras que fazem trabalho social e precisam muito de recursos, e nós não temos como deixar de falar para você que tem um coração em Cristo, um coração em missões, um coração repleto do amor de Deus para contribuir conosco, tá bom? Que você possa acionar nossas redes sociais aí e colaborar também com o nosso Pix, colaborar com a nossa página, curtir, ó, estou precisando aqui, ó, talvez você esteja no site, você não esteja curtindo ainda a nossa página, faz aí, bota aí o linkzinho, o joia, e se inscreve no nosso canal. Falta aí uma pessoa para R$2.000, para 2.000 inscritos, que você possa estar aí sendo essa pessoa também. Aqui outras pessoas mandando um abraço aqui, Rebeca, Reinaldo, todo mundo parabenizando. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado pela audiência. Quero agradecer o André, toda a equipe da técnica, todos os irmãos que trabalham aqui, as igrejas que estão conosco, você que nos assistiu até agora, e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Ainda hoje estaremos também com o nosso podcast à parte da tarde, falando sobre educação na sociedade. Vai ser um prazer também estar com vocês mais tarde. Tá? Curta os nossos programas, que muito tem abençoado vidas. E 15 de novembro, anota na sua agenda, não podemos esquecer. 15 de novembro, cruzada no Parque Madureira. Deus salve a família. Levanta e clama. Vamos estar falando ali do amor de Deus para milhares de pessoas que vão estar passando ali. Segundo lá as estatísticas, mais de 70 mil pessoas passam por aquele lugar e precisam ouvir o amor de Deus. Então todas as igrejas estão convocadas, concitadas para estar orando e estar conosco lá. O senhor vai estar conosco lá também, tá, pastor? Nos ajudando nessa cruzada. Manda a sua igreja, esteja lá conosco, nos ajude a divulgar. Nós contamos com o senhor como parceiro. Então, tá legal? Eu sou parceiro. Amém. Já falei com o pastor Nevaldino, a igreja vai estar lá, né? Amém. Tem até uma atividade, mas estamos vendo lá as pessoas. Mas eu como falei com ele, né, cara, não vou poder estar presente porque eu estaria numa viagem missionária. Amém. Né? E é bem longe daqui, não tem como voltar assim rápido, né? Mas a igreja vai estar nos ajudando. Mas o povo está junto lá. E lembrar também do culto, né? Quinta-feira, né? Quinta-feira, nosso culto também da nossa rede norte, dos pastores. Vamos falar sobre a cruzada lá. Então, você que é da região norte, da nossa norte carioca aqui, todas as igrejas de parceiros estejam lá conosco, tá bom? Vamos orar encerrando. Pastor Josias pode fazer a sua oração? Logicamente.
Vamos orar? Vamos. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque temos um espaço, Senhor, para falarmos de assuntos tão pertinentes à nossa vida, tão pertinentes a cada pessoa. Quando falamos de saúde emocional, quando falamos da fé, quando falamos, ó Deus, de algo que tem assombrado muita gente, como o suicídio. Senhor, só a Tua graça, que ela seja derramada sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre os nossos ouvintes, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo direcionamento, orientação, para que assim nós possamos ter uma vida que de fato venha ser abundante e agradar ao Senhor. Visita, cura, restaura, transforma, faz a obra. Queremos rogar, ó Deus, neste momento, pela vida daquela irmã, daquela obreira, Senhor, que ontem aqui tão pertinho de nós, ó Deus, teve esse acontecimento, tirou a sua própria vida ali. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Senhor, não sabemos se ela compartilhou com alguém, se ela teve a oportunidade, se ela estava num ambiente onde teve a oportunidade de compartilhar das suas angústias, das suas dores. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, quer usar as pessoas para que sejam mais ouvintes. Senhor, usar as pessoas para que elas sejam alguém que inspire confiança para outras pessoas. E nós pedimos, em nome de Jesus, traz conforto para a família dessa irmã, para a sua igreja, para todo o ministério. Traz, ó Deus, conforto e paz para esses corações. Nós queremos rogar que o Senhor seja com as famílias que estão sofrendo de alguma maneira, para que o Senhor possa visitá-las e abençoá-las em nome de Jesus. Seja com a conferência, seja, Senhor, com a cruzada evangelística que estará acontecendo no dia 15 de novembro, em nome de Jesus, pelos olhos da fé e pela certeza do trabalho que está sendo feito, uma multidão estará ali para declarar que o Senhor é aquele que continua salvando a família, que o Senhor é aquele que continua restaurando a vida do homem perdido. E nós estaremos ali com toda a nossa fé, Senhor, com toda a nossa perseverança, declarando que só Jesus Cristo salva. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, desde já, aquele dia, marcar na história, Senhor, das nossas igrejas, daquele Parque de Madureira, esta cruzada evangelística. Nós te agradecemos e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Fique na paz. Uma semana de vitória.